É madrugada na grota do Angico e a caatinga respira curto. O vento raspa nas pedras como faca que afia de si mesma. Entre xique-xiques e mandacaros, brilham pequenas medalhas de santos presas no couro dos chapéus, amuletos que prometem proteção a homens que sabem que talvez não vejam o sol nascer. Lá embaixo, entre pedras e sombras, uma fileira de lonas baixas. Fogos apagados, brasas dormindo. Ninguém imagina que uma carta escrita anos atrás, em Juazeiro do Norte, vai atravessar o silêncio desta grota como se fosse uma ordem ainda viva. A pergunta não pede licença. Como um cangaceiro vira capitão por papel e bênção? E por que essa palavra, multiplicada em jornais e sussurros, ajuda a cercar o bando em 7 grandes caçadas até o fim? Você prende a respiração com a volante. As botas não fazem barulho, mas a caatinga escuta tudo. O tenente João Bezerra conhece cada sombra de pedra. Aprendeu a ler pegadas e silêncios com a paciência de quem caça desde antes de saber porquê. Na boca do alforge, um mapa rabiscado com nomes de veredas. Na cabeça, o rumor que move homem e estado. Hoje, aqui, a história se fecha. A noite é uma sala com portas trancadas. Do lado de dentro, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Óculos redondos, punhos de prata, rosário preso à cartucheira. Do lado de fora, a república que anda de farda pela caatinga, cercando um reino de couro e pólvora que dura mais de uma década. Você sabe, a primeira bala ainda não saiu, mas já tem papel na confusão. Uma carta, um carimbo, uma palavra. Capitão. Volta um pouco. O sertão dos anos 1920 e 1930 é um lugar onde a lei escrita e a lei vivida nem sempre se dão bom dia. A abolição existe, mas as mãos que mandam são as mesmas que distribuíam castigos e favores. Coronéis governam com afeto de família e dureza de comando. A igreja cura e controla, benze e aconselha. O Estado aparece com delegado, chefe de polícia e volante quando precisa mostrar presença, e some quando o desastre é lento, como a seca. Nessas veredas, honra é moeda, gado é banco ambulante e o roubo pode virar política. Bandos armados crescem como mato depois da chuva. Alguns protegem, outros vingam, todos negociam. É nesse cenário que um homem perseguido por décadas de briga de terra e sangue derramado vira chefe entre chefes. Sobe o nome de Lampião como um canto que não pede partitura. O ritmo se impõe. Juazeiro do Norte, 1926. A coluna Prestes atravessa o Nordeste como cometa. Esperança para uns, ameaça para outros. Coronéis tremem de medo e de raiva. Juazeiro vira fortaleza de devoção e política. Padre Cícero, Romão Batista, ainda é o santo vivo do povo. O médico e articulador, Floro Bartolomeu, move peças que parecem de um tabuleiro invisível. É nesse caldo que Lampião chega. Não é só chapéu de couro e punhal, é também sorriso medido, palavra calculada, gesto que mistura respeito e insolência como quem equilibra água em prato. Surge então um papel. Carta de recomendação, bênção com assinatura, palavra impressa que chama Virgulino de capitão para missão contra a coluna Prestes. O valor legal, os historiadores ainda brigam. Não há decreto em diário oficial, não há patente lida ao pé da bandeira. Mas o efeito ninguém discute. Ao sair de Juazeiro com um papel e uma bênção, Lampião ganha uma moldura pública. Capitão Virgulino entra na boca do povo como nome novo, escudo político, passe de trânsito em fazendas com medo da coluna, senha de conversas com coronéis que preferem negociar a arriscar. A palavra corre mais rápido que a volante. Por onde o bando passa, cochichos desatam nós. Dizem que agora há capitão. Dizem que o padre abençoou. Dizem que é missão contra gente pior. A fé e a política fazem um trato que ninguém assina, mas todos entendem.
Coronéis que antes fechavam porteiras abrem uma fresta. A conversa é curta e tem preço. Proteção de gado, garantia de passagem, lista de casas proibidas de saquear, um imposto de couro ou moeda. Quem paga, recebe. Quem hesita, teme e cede. A força pública anota, se inquieta, se arma. Chefes de polícia falam em relatórios de bandoleiros. Pernambuco e Ceará mobilizam as primeiras caçadas de que a imprensa faz conta. Os mapas são mal desenhados, mas a vontade é grande. O que era problema local vira questão de Estado. Lampião joga o jogo com inteligência de general de areia. Não é o homem que cruza o sertão com a tropa em fileira perfeita. É o chefe que fragmenta, que usa o terreno, que deixa rastro falso, que troca de vereda pouco antes da volante perceber. Bilhetes de coiteiros circulam como sangue. Tem água. Tem dono de casa de confiança. Não tem soldado hoje. A rede é viva. É também frágil. Quem protege corre risco. Quem trai tenta salvar a família com uma informação sussurrada de madrugada atrás da igreja. A palavra capitão pesa mais do que aço. É chave que abre e é fio que enforca. A cada favor, uma dívida. A cada hospitalidade, um medo. E a imprensa? A imprensa presta serviço e comete pecado com a mesma pena. Jornais do período, o Nordeste, Diário de Pernambuco, o Povo, imprimem com letras sólidas. Capitão Lampião, fazem registro da visita a Juazeiro, falam da bênção, listam combates, que são emboscadas com outro nome. Nos mesmos cadernos, relatórios de polícia ganham publicidade. Fulano abatido, coiteiro preso, fazenda revistada. O papel cria um país à parte. Há um Brasil que lê o que se faz e há um sertão que faz o que lê. Entre os dois, um fio. A carta de 1926. O rumor da patente, o discurso de missão. Nem santo nem herói, um homem com punhais e uma habilidade rara de usar símbolos. Mas o sertão cobra. 1927. Mossoró, Rio Grande do Norte. A cidade de telhas, rosadas e cofres tentadores entra no sonho de quem precisa de dinheiro e prestígio. No imaginário do bando, Mossoró não é cidade, é troféu. No imaginário de Mossoró, Lampião não é homem, é ameaça. O prefeito Rodolfo Fernandes decide não ser carne de açougue. Convoca voluntários, arma o povo, organiza trincheiras, instala metralhadoras. Sinos e apitos viram sirenes improvisadas. A poeira anuncia a aproximação de homens de couro. Nas esquinas, as metades do Brasil se encaram. De um lado, o cangaço, disciplina improvisada com punhal de prata e punho adornado. Do outro, civis resistentes com arma na mão e o medo domado no olho. A cidade responde. Não há foco de heroísmo sem sombra de desespero. Crianças são escondidas embaixo de camas. Mulheres puxam móveis como barricadas. Homens recebem munição como quem recebe batismo. O bando se aproxima com a ousadia que já virou rotina. Jararaca, linha de frente, leva o corpo onde manda a coragem. A primeira rajada não é de fuzil, é de decisão. Mossoró atira de volta. Nem todo silêncio vira reverência. O ataque fracassa. O que era suposto troféu vira lição amarga. Jararaca é capturado, vai preso. Não volta, morre sob custódia. E não há sentença que apague o fato. Sem exibir a crueldade, a história registra. Ali, a justiça não tem rito, e a morte vira argumentação. O túmulo de Jararaca cresce com o tempo. Velas acesas, promessas murmuradas. A figura vira algo entre lenda e santo popular. É uma cicatriz transformada em amuleto. A cidade segue, o bando também, mas nada é igual. Depois de Mossoró, a palavra capitão muda de timbre. Em mesa de gabinete, a patente de Juazeiro vira debate, acusação, negação, ironia. Em campo aberto, os coiteiros reavaliam fidelidades. Há casas que se fecham, há portas que se encostam,
há mãos que pedem preço mais alto. A força pública ajusta método. Volantes aprendem a usar o mapa, a cruzar fronteiras de estado, a acampar longe de água conhecida, a cercar veredas como cercam um touro fugido. O manual da caçada se escreve com as próprias falhas. Pernambuco e Ceará cedem experiência à Paraíba. Alagoas conversa com Bahia e Sergipe. A roda gira mais depressa e mais violenta. 7 grandes caçadas vão aparecendo aos olhos de quem coleciona recortes de jornal. Operações que atravessam estados, que cercam coitos, que desmontam refúgios. O sertão, que não tem rumor pequeno, chama de 7, o que é muitas vezes mais. Síntese para caber no ouvido. O bando se reorganiza. Ano de 1930, Maria Gomes de Oliveira entra no caminho de Virgulino e não sai mais. Maria Bonita, como o sertão passa a chamar, rasga o papel que esperavam dela. Não é coadjuvante, não é sombra mansa, é voz. A presença feminina no bando escandaliza uns, dá coragem a outras, confunde muitos. Pela primeira vez, a imagem do cangaço ganha outra cor de liderança. Maria negocia coito, organiza a logística de marcha, impõe ritmo aos homens. Lampião percebe o que ganha: estabilidade interna, propaganda externa, contundência simbólica. Se o sertão é boca e o jornal é olho, Maria atrai ambos. As conversas de feira falam de uma mulher corajosa que divide fardo e comando. As manchetes sugerem novidade perigosa. A polícia entende rápido o que já devia saber. Símbolo é alvo. A rotina do bando é marcha, coito, marcha, ataque curto, retirada. A vida não é só sangue e bala, é também cansaço, dor de ombro, calor que pesa no juízo, a ciência de beber sem gastar gota, de se esconder sem perder respeito. Cada homem é um pedaço de história que carrega sua própria fé. Medalhas penduradas no chapéu não são enfeite, são seguranças do invisível. Rosários e patuás coexistem com punhais e cartucheiras. O corpo vira santuário e arsenal. O couro, armadura e testemunha. Entre os chefes destacam-se nomes que o tempo preserva. Sabino, essa mistura de disciplina e astúcia. Zé Sereno, disciplinador, boca dura quando precisa. Corisco, o vento que corta. Cristino Gomes da Silva Cleto, que vira chefe de destacamento e conduz com a explosão dos impulsos. Ao lado dele, Dadá, Sérgia Ribeiro da Silva, enfrenta a doença e a bala como quem escolhe o que não escolheu. Tira ferros de feridos, aprende a costurar pele e pano, sabe atirar e sabe mandar. Entre esses, o bando é mosaico de bravura e erro, lealdade e crime, amor e desgraça. Nos gabinetes, o Estado aprende a fazer o que se recusa a admitir de público. Inteligência. Coleta relato, paga informante, cruza mapas, combina horários. A palavra Angico não existe ainda como símbolo, mas vive como possibilidade no caderno de quem desenha setas. E a carta de Juazeiro? Não sai do horizonte, é de papel, mas age como coisa viva. Em romarias, o povo fala de bênção. Em discursos, a elite fala de escândalo. Em relatórios, aparece como alegada patente, nota de rodapé que não se apaga. As versões mudam, o símbolo fica. Para uns, Padre Cícero não assinaria a espada, daria só o rosário. Para outros, Floro Bartolomeu é quem puxa o fio dessa costura entre conveniência e fé. O efeito, de novo, é a única certeza. A carta dá escudo por um tempo, cobra conta depois. Protegeu em portas, feriu em tribunais. A República, que não gosta de ver sua força diminuída, aumenta a pressão. Como se dissesse: se um papel deu poder, outro papel e uma bala vão tirá-lo. Em 1936, alguém acende um fósforo dentro da noite. O libanês Benjamin Abraão, que entende de imagem como poucos, consegue permissão e ocasião para fotografar e filmar Lampião e seu bando.
A câmera registra o que o rumor fantasiava. Poses calculadas, punhais sorrindo para a lente, ordens visíveis, a disciplina de quem sabe que a imagem também comanda. O filme não é só passado, é presente em movimento. O Estado olha e se reconhece no espelho invertido. O cangaço desenvolveu propaganda e a propaganda dá vida. A reação é cortante, sensores apreendem cópias, documentos somem em gavetas do poder. É o Estado Novo ensaiando o controle do imaginário. Do outro lado, a imagem que escapou vira relíquia, prova, munição. O Brasil vê os rostos se tornam alvos. A partir daí, as grandes caçadas parecem contar um ritmo. A primeira, os jornais escrevem sem dar nome, só de lugar. A segunda vem com mais gente. A terceira, você já conhece, é linha que passa por Mossoró. A quarta aperta as veredas da Bahia com volantes mais treinadas. A quinta belisca Alagoas, corta coitos onde antes havia descanso. A sexta sobe e desce Pernambuco. A sétima se aproxima de Sergipe, onde a geografia vira aliada. Não há segredo. Cada operação carrega tentativas, fracassos, emboscadas que ficam no caminho como bilhetes rasgados. A força pública não caça aventuras, caça destino. João Bezerra se torna nome fixo nos recortes. Zé Rufino, o implacável, vira sinônimo de perseguição que não cansa. A honra em ambos os lados? Há. A crueldade imotivada? Há também. A narrativa honesta não absolve nem demoniza por atacado. O sertão é o juiz que não dorme. Tudo se sabe, mesmo o que não se escreve. E Corisco? Corisco é raio. Lidera destacamentos, organiza ataques, não aceita insulto. É o braço que não treme. Dadá o acompanha com a coragem de quem não aceita destino no singular. Há histórias em que ela salva a vida de feridos com remédios e coragem, enfrentando dor com dente fechado. Há momentos em que a presença de uma mulher com garrucha reverbera o impossível. A Caatinga não é lugar para moldes, é lugar de sobrevivência. O bando se mantém vivo por astúcia e por coito. Em casas escondidas, mulheres escondem rapaduras e água. Há olhos de crianças que crescem sabendo que a porta da sala pode se abrir para homens de chapéu e para os homens de farda. A fronteira entre crime e caridade nem sempre tem cerca. Enquanto isso, a política não dorme. Coronéis sussurram acordos, testam lealdades, usam a palavra segurança como camisa emprestada para qualquer interesse. O Estado cruza braços quando convém, estende-os quando precisa. Padre Cícero envelhece, ainda cercado de romeiros. Juazeiro guarda a bênção e a controvérsia como quem guarda um segredo velho e um retrato na sala. A carta, como mito, deixa de ser papel. Vira lugar de memória. A cada reportagem, a cada discurso, a história da patente desenha de novo a linha tênue entre bênção e autorização. E o povo resume, como o povo sabe resumir. Padim abençoou. Capitão, ele virou. No sertão, o resto nunca foi por escrito. A sede de justiça corre por dentro dessas linhas. Há quem peça por uma força estatal que proteja sem humilhar, que prenda sem matar, que julgue com rito e lei. Há quem veja no cangaço a única defesa contra coronéis que cobram dízimos ilegais, que determinam arrendamentos injustos, que mandam na polícia como se fosse jagunço de luxo. A verdade cabe nas duas frases. O cangaço nasce do vácuo, e o vácuo é feito por gente. Heranças da escravidão deixam cicatrizes na autoridade e na obediência. O respeito à lei demora mais para chegar que a carta de recomendação. Com isso, qualquer carimbo que pareça poder vira tentação. O de um vigário, o de um coronel, o de um delegado. A carta de Juazeiro funciona como pedra no lago. O círculo inicial é bênção. Os círculos seguintes são redemoinhos de consequência. Você volta ao chão quente do sertão.
A poeira tem gosto de metal. Dias e noites se unem em marcha. O cansaço escorre do ombro para a mão, da mão para o punhal. As festas de padroeiro viram zona de descanso para civis e sinal de perigo para soldados. Em cada imagem, um traço de liturgia. A fé não protege do estupro da realidade, mas oferece um abraço invisível. Maria Bonita acende uma vela com a mesma precisão que regula o passo do grupo. Dedos de quem cosia redes agora costuram feridas. Dadá prepara curativo com unha e fibra, rasga pedaço de vestido, seca suor com canto de lenço. São gestos que o jornal não vê, não rendem manchete. Mas sem eles, a história não avança. No meio do caminho, as fotografias de Benjamin Abraão circulam como fogo em palha. Não é tanto o que mostram, homens duros posando sem sorrir. É o que significam: presença pública. A propaganda que o bando conquista vira farol para o Estado. A pergunta não dita em gabinete é simples: como se derrota um símbolo? A resposta: com outro símbolo. Cercos planejados, operações coordenadas, exibição de força em praça. Chefes de volante viram nomes de caderno escolar. Eficiência vira propaganda. O sertão vê o espetáculo da força e do contra-ataque. 6, 7 caçadas. A contagem exata importa menos do que a sensação de repetição que educa. A cada operação, uma lição. Não montar acampamento sempre nas mesmas lajes, não confiar em coito de boca sem prova, não se distrair com festa de padroeiro quando a polícia está de tocaia. E do outro lado, não anunciar batidas na feira, não marchar com o sol batendo em couro como clarim, não subestimar o mapa que o inimigo desenha com bala. João Bezerra aprende Angico sem ter visto o Angico. Zé Rufino cozinha a paciência. O cerco se aproxima devagar como o calor do meio-dia, que ninguém vê chegar. Mas, de repente, é a única coisa que existe. Entre um cerco e outro, o cotidiano da violência oferece sua versão mais conhecida. Casas invadidas à procura de coiteiros, homens encostados em parede para revista, mulheres postas no chão para humilhação inútil. Não há câmera que filme a vergonha sem virar cúmplice do ultraje. A narrativa precisa dizer sem mostrar. Lembra, há uma linha entre informar e ferir. A gente sustenta essa linha como quem carrega água em cuia. O Brasil que assiste precisa saber da sombra, sem que essa sombra vire espetáculo. Na mesma linha, os crimes do bando são contados sem flauta heróica. Sequestros, saques, execuções. A justiça de punhal não é justiça. É vingança que às vezes mira certo e quase sempre fere quem está por perto. A balança é torta de ambos os lados. A moral é torção constante. E é por isso que o tema se chama Sombras da Escravidão. Porque a herança do cativeiro, do mando privado, do Estado intermitente, continua operando nos corpos e nas práticas. O cangaço é flor de um vaso rachado. O cheiro é forte, a beleza é dura. Os espinhos cortam quem tenta tocar sem cuidado. Volta à beira do rio. A água do São Francisco corre como quem sabe os segredos de todos. Entre Bahia, Sergipe e Alagoas, o mapa dobra e desdobra regiões de sobrevivência. Poço Redondo entra na conversa. A grota do Angico não é grande, é precisa. Pedra certa, sombra certa, laje que engana o olho. Quem conhece dorme confiante. Quem desconhece morre confiante também. É a geografia que escolhe. A essa altura, a gente já aprendeu nomes suficientes para reconhecer os contornos. Lampião, Maria Bonita, Corisco, Dadá, Sabino, Zé Sereno, Jararaca. Do lado de cá, João Bezerra, Zé Rufino. Delegados sem rosto e soldados que aprendem a ser atlas humano. No meio, a carta de Juazeiro ainda baleada de palavras. Ela não morreu, virou espelho. Quando se pergunta como uma bênção entrega um homem à história, o espelho responde com outra pergunta. Quem disse que bênçãos são a prova de alguma coisa?
Aproxima-se a noite de pedra. Antecedem-na dias de rumor. Há quem diga que informante avisou, há quem diga que indiscrição traiu. A verdade corre como folha de jornal velha ao vento. Arranha, mas não corta. O que corta vem depois. O bando acampa em Angico por uma daquelas decisões que no momento parecem sábias. A água está perto, a laje promete abrigo, a distância da estrada dá sensação de proteção. A rede de coito na região parece firme. O silêncio do lugar engana. O sertão sabe onde a esperança se deita. E a força pública, a essa altura, sabe onde a esperança costuma dormir. É noite quando se começa a nascer o dia. O breu tem estilo. As estrelas parecem pregadas por mãos humanas, de tão paradas. Ninguém suspeita de uma marcha exata. Os passos medidos de homens que aprenderam a respirar no ritmo da caatinga. A volante carrega consigo um tipo de certeza que desafia a superstição. Ou hoje, ou nunca. Ao longe, o São Francisco não diz nada. Quem diz é o vento, que muda de direção como quem decide a sorte de uma vela. O resto é silêncio organizado. Os homens se posicionam, medem a distância com olho de caçador e a paciência com alma de lavrador. O primeiro tiro ainda não foi disparado, mas na cabeça de 6 estados ele já ecoa. Antes do barulho, a memória desfila. Juazeiro do Norte, o papel bento, a palavra capitão, a romaria, a política, Mossoró, a cidade respondendo, a derrota que educa. Maria Bonita, a presença que muda a lógica. Corisco e Dadá, a insistência que desafia. Benjamim Abraão, a câmera que revela e condena. Zé Rufino e João Bezerra, a perseguição que aperta o laço. O sertão, a poesia ferida e a dureza que salva. Tudo vem até aqui como rios subterrâneos que brotam exatamente onde se precisa de água, ou de explicação. O silêncio estala. O primeiro disparo abre uma ferida na madrugada. Depois dele, o mundo se contrai. O barulho não vira espetáculo, vira informação. O som é de ferro e fogo, mas o que importa é o desenho que ele traça na pedra. Lampião tenta levantar. Maria Bonita busca o gesto perfeito entre proteção e comando. Alguns cangaceiros se dispersam, outros tentam linha de fogo. Em Angico, o terreno decide quem vive e quem cai. O sol, tímido, presta testemunho. A poeira faz véu. Sua imaginação quer correr à frente, quer ver o que o foco ético impede. Não há decapitação exibida, não há triunfo em sangue aberto. Há a constatação dura. Uma era termina com o crepitar seco de poucas balas, e todo o resto são ecos. Enquanto o cerco se fecha, longe dali, o Brasil acorda sem saber que o dia é maior que o calendário. Juazeiro mantém romeiros rezando pelo que não compreendem totalmente. Mossoró lembra a sua própria decisão. Jornais do Sul e do Sudeste já têm títulos prontos para quando os telegramas chegarem. No meio da grota, não há palavras. Há respirações contadas. E um pensamento atravessa tudo como faca que parte o pão. A palavra capitão, escrita uma década antes, ferve no ouvido de quem atira e de quem tenta levantar. Não foi lei, não foi patente legal, mas foi mito. O mito é ferro. O ferro esquenta. Quando o ferro esfria, o silêncio fica. Você segue por dentro da madrugada e entende que Angico é mais que morte. É documento em carne viva do tipo de país que a gente constrói quando troca política por milagre, quando substitui justiça por acerto, quando usa a igreja para proteger Estado e Estado para abençoar igreja. Quem sai vivo dessa grota sabe que carrega mais do que corpo. Carrega a tarefa de lembrar. Corisco e Dadá levam consigo não só fuga, mas memória. E pagarão por isso, como se memória fosse crime. Zé Sereno persiste um tempo, comendo poeira e bebendo água que falta em todo canto, até que o vento também o leve. O rei do cangaço, apelidado, pensado e temido, vira notícia, e notícia vira leitura.
As crianças que brincavam de cangaceiro com chapéu de papel, morte representada sem compreender, vão ouvir o fim como quem escuta uma canção triste que o pai não deixa cantar. É cedo. O sol sobe da pedra como se fosse labareda. O que aconteceu em Angico não precisa de detalhes para entender o tamanho. Não é decoro, é respeito. A gente preserva dignidade na maneira como narra a tragédia. O resto do dia é feito de nomes repetidos em voz baixa. A notícia percorre rotas que o bando conhecia, agora sem a vantagem da surpresa. Os jornais imprimem rápido, os retratos poídos ganham moldura nas paredes dos leitores. A carta de Juazeiro reaparece como fantasma educado. Nada diz, mas todo mundo vê. Para uns, a bênção de Padre Cícero se transforma em justificativa. Para outros, em argumento de acusação. A história é esperta. Não escreve os próprios rodapés. Deixa que o povo faça isso em conversa de feira, em sala de estar, em aula de história. Você pode olhar para trás e dizer que tudo era inevitável. Não era. Cada passo dado teve alternativas. Cada carta escrita poderia ser outra. Cada oração poderia pedir força diferente. Cada coronel poderia ter escolhido mais justiça. E cada volante, mais rito. A inevitabilidade é apenas a forma que a gente inventa para suportar o peso do que preferiu não mudar. O cangaço é fruto de escolhas e omissões. E disso ninguém escapa sem pelo menos uma cicatriz. O que fica? Fica a fotografia de Lampião posando com medalhas de santo no chapéu, exibindo punhais que brilham porque a luz gosta de metal. Fica a imagem de Maria Bonita, finalmente na história com nome e ação. Ficam rostos de Dadá e Corisco correndo por dentro de si mesmos para driblar não apenas bala, mas destino. Fica o túmulo de Jararaca, iluminado por velas, prova de como o povo transforma desgraça em promessa. Fica a sombra de Zé Rufino, de João Bezerra, nomes que a memória do sertão repete ao lado de suas ações. Ficam as manchetes e os recortes de hemeroteca que desenterram esse passado sem glamour e com sentido. Fica, sobretudo, o desconforto. Porque ainda parece que estamos discutindo as mesmas coisas. Porque a palavra de um homem com anel vale mais do que a lei que guarda a todos. Porque a polícia precisa descer ao nível curvo da bala quando poderia subir o degrau reto do processo? O sertão responde como sempre responde, com imagem. O rosário ao lado do punhal, o chapéu de couro encostado numa bíblia, o caderno do chefe de polícia com nome de vereda que só quem mora ali sabe pronunciar sem tropeço. A poeira que sobe quando o cavalo corre, indiferente à moral dos homens. A água de cacimba que ninguém pergunta de quem é, porque é do primeiro que tem sede. É esse repertório que explica o cangaço com mais precisão do que qualquer mesa de debate. E dentro dele, a carta de Juazeiro é personagem. Não é culpa, não é absolvição, é símbolo. Quando o vento baixa e a poeira decide descansar sobre a pedra, sobra o que sempre sobra depois que um gigante cai. A obrigação de pensar o chão. O pós-Angico não é apenas fim, é começo de uma disputa de memórias. Os governos mais tarde vão expor armas e chapéus em vitrines. Museus vão receber o couro como se recebesse o couro de uma cultura inteira. Livros vão discutir o valor legal de uma assinatura que talvez não tenha sido o que foi dito. Quem esteve perto vai dar depoimento com o peso de quem carrega ou culpa ou segredo. O Nordeste vai cantar modas que relatam sem perdoar, que lembram sem idolatrar. E o Brasil vai seguir com a contradição de usar a palavra capitão, ora como piada, ora como respeito. Você percebe que a história que começou com a madrugada da Grota do Angico ainda não acordou totalmente. Falta o último gesto. Aceitar que não há conforto em destino. A mesma mão que escreve o nome de Virgulino em jornal precisa escrever o nome de quem manda na polícia. Precisa fazer a pergunta incômoda sobre coronéis.
precisa entender que as escolhas políticas não são nebulosas, são assinadas. O drama do cangaço não se encerra no tiro final. Ele continua nas práticas que a gente herda. Nas cidades pequenas onde a palavra de um doutor ainda é tempo de chuva. Nas delegacias onde o medo manda mais do que o processo. Nas igrejas onde a fé vira salvo-conduto para a autoridade errada. O que a carta de Juazeiro mostra, e sempre mostrou, é a facilidade com que a sociedade confunde bênção com autorização. A cena volta à grota, porque toda narrativa que se quer honesta termina onde começou, como quem fecha um ciclo e deixa a porta aberta para o entendimento. Ali, a pedra guardou passos e quedas. Ali, o vento ouviu nomes e orações. Ali, uma palavra que veio de 1926 trocou de dono. Capitão deixou de ser escudo para virar prova no tribunal da memória. Não há apoteose. Há silêncio que merecia existir antes, quando uma família precisou fugir. Quando uma mulher escolheu arriscar o corpo para existir de outro jeito. Quando uma cidade decidiu dizer não a uma tropa de couro. Quando um jornalista arriscou máquina para registrar rostos. A justiça, a de verdade, sempre chega atrasada em histórias como essa. E quando chega, vem com roupa de luto, não com banda. Você segura o fio até o último nó e agora solta. O sertão não muda com um vídeo, mas um vídeo pode mudar o jeito como a gente ouve o sertão. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que esta não é uma história de monstros nem de santos. É de pessoas atravessadas por um país inteiro. Guardamos cuidado, recusamos gore, acendemos uma vela para a dignidade de quem caiu e para a lucidez de quem ficou. E ficamos com a pergunta que vale mais que qualquer resposta. Quem deu capitão a quem? E com que direito? Se essa história te tocou, se te fez pensar no que ainda repetimos, apoie o trabalho que ilumina esses arquivos e memórias. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este episódio. Deixe nos comentários sua leitura. Justiça ou política? E qual documento do nosso passado você quer ver ganhar voz no próximo capítulo de Relatos do Passado?